Olá, tudo bem com você? Professora Camila Cury, aqui para iniciarmos o nosso curso Ação de Alimentos, como atender a necessidade do meu cliente. Bom, já te falei um pouquinho na apresentação sobre como vai funcionar o nosso curso, então vamos iniciar aí falando aqueles pontos essenciais. Primeira coisa, o que são de fato os alimentos? E calma, se você está achando, a gente vai ficar muito na teoria, não. Meu objetivo aqui é só te trazer uma questão introdutória para a gente poder então dar o nosso pontapé inicial aí para a sua atuação prática. Vamos lá então? Deixa eu trazer para você aqui o nosso material para a tela. Bom, ação de alimentos, como atender a necessidade do meu cliente. E aí, desde logo, eu preciso dizer para você o seguinte, o que são os alimentos? Muita gente confunde, né? E especialmente pessoas leigas confundem, acham que os alimentos se referem especialmente ou totalmente ali àqueles valores destinados para alimentação. Pois é, são os valores destinados para alimentação? Sim, mas não são os únicos valores. Veja, estabelece o 1694 que os alimentos são os valores que podem ser pleiteados entre os parentes, cônjuges ou companheiros, para que possam viver de modo compatível com a sua condição social. Inclusive aqui, atendidas as necessidades relativas à educação. A doutrina nos fala, e aí trago para você um conceito, né, uma expressão do professor Conrado Paulino da Rosa, que diz o seguinte: a fixação da pensão alimentícia é uma expressão da solidariedade social e familiar. Além disso, o 1694, lá no parágrafo 1º, vai dizer para nós que a obrigação alimentar, ela deve estar aí embasada no binômio possibilidade e necessidade. E é o que eu vou falar bastante com você daqui para frente. A fixação judicial da obrigação alimentar é essencial para que se possa garantir posteriormente a sua execuibilidade. Bom, falando um pouquinho melhor sobre isso, a gente sabe que os alimentos eles abrangem os valores necessários ali para tudo aquilo que é indispensável para a subsistência da pessoa. E a gente sabe que para uma pessoa existir ou subsistir de forma digna, ela não precisa apenas de comida, né? Tem aquela música dos Titãs, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, e é por aí. E os alimentos envolvem não apenas, né, aquilo que a gente precisa para sobreviver, para a gente poder ter energia para as nossas atividades, mas envolve as despesas relacionadas à educação, ao transporte da pessoa, envolve as despesas relacionadas ao vestuário, ao lazer. Pois é, tudo isso precisa estar abrangido numa obrigação de alimentos. E aí é importante a gente atentar que nesse curso eu vou enfocar com você na sua atuação como advogado do alimentando. Então, por diversas vezes, eu vou te trazer aquela obrigação que é ali, digamos que o nosso arroz com feijão do dia a dia, que é a obrigação entre pais e filhos, ou o dever dos pais de prestar alimentos para os filhos, né? Para os filhos menores ou para aqueles filhos que ainda não tenham a sua capacidade financeira. Tá. O que a gente precisa atentar, então? Você vai ali ter um cliente, né? Então, você vai ali dar uma consulta na questão dos alimentos. E, geralmente, quem vai te procurar é o guardião, né? O pai, a mãe, o avô, a avó, aquele que está com a guarda daquele menor. Pois bem, primeira coisa, você precisa deixar claro para essa pessoa, porque muitas vezes as pessoas te consultam e falam assim, doutora, mas ele já está pagando. Pois é. Só que se você não tem essa obrigação fixada judicialmente, ela não é uma obrigação exequível. Ela não é uma obrigação passível de ser exigida. Porque a pessoa até pode ser uma pessoa, né, de caráter, é o mínimo que a gente espera, né, que um pai, uma mãe que não esteja com a guarda do filho arque ali com o sustento dessa criança, desse adolescente. Mas essa pessoa do dia para a noite pode deixar de pagar. E aí? E aí é que é o X da questão. Por quê? Porque se deixou de pagar do dia para a noite, uma obrigação que foi combinada, que foi verbalmente ajustada, ela não é uma obrigação passível de ser exigida. Por isso que eu te digo, ela não é exequível ou exigível. Falta este requisito. Não adianta depois a pessoa falar, eu quero cobrar os atrasados. Não existem atrasados se a obrigação não foi fixada judicialmente. Então, o primeiro ponto para você convencer alguém, né, no sentido da importância de uma ação de alimentos, é que, a partir do momento em que nós temos essa obrigação fixada no papel, como as pessoas gostam de dizer, judicialmente estabelecida, ela é exequível.
tá? Não precisa promover efetivamente um processo. Talvez as partes possam buscar, né, elas fazem um acordo e você vai ali fazer uma minuta de acordo e vai levar para a homologação judicial. É possível? É possível. É possível. Se você requer ali a homologação judicial, você tem um título que é passível de ser exigido, porque já passou pela, digamos, chancela do Poder Judiciário. Existem alguns órgãos também que têm a possibilidade de fazerem um acordo, né, como pode acontecer, por exemplo, de você estar por uma das partes, a outra parte é representada pela Defensoria Pública e esse acordo é feito perante a Defensoria. Aí sim, ele é um título, né, que tem também a possibilidade de ser exigido. Tá? A questão é que só a obrigação informalmente ajustada, ela não vai ali poder ser exequível. Não adianta depois falar, eu quero prender aquele filho da mãe que não pagou os alimentos. Então, mas não tem o que fazer. Por quê? Porque não existe uma fixação judicial. Só foi um ajuste. E aí, quando a gente está na esfera da informalidade, a gente tem que contar com o bom senso, com o caráter, com a palavra das pessoas, que sabemos não é uma das coisas mais simples para a gente contar, né? Bom, o que você, que vai advogar pelo alimentando, lembrando, alimentando é o que faz jus aos alimentos, precisa atentar sempre. Obrigação de alimentos, ela se firma num binômio chamado possibilidade versus necessidade. Por quê? Porque ao mesmo tempo em que vão ser olhadas as possibilidades do alimentante, daquele que vai prestar alimentos, vão ser ali verificadas quais são as necessidades do alimentando ou do alimentado, daquele que faz jus ao recebimento dos alimentos. E é aqui que eu quero focar as nossas energias a partir de agora. Você precisa ter aqui uma prova muito firme das necessidades daquele que vai receber os alimentos e, se possível, das possibilidades do alimentante. E por que eu digo se possível? Porque não é uma prova fácil. Na maioria das vezes a pessoa vai te procurar e ela talvez nem saiba quanto aquele que tem que pagar os alimentos ganha. Então você foi procurado ali pela mãe da criança, do adolescente, quanto que ganha o pai da criança? Não sei. Se as pessoas viviam juntas, né, elas conhecem ali a situação financeira uma das outras, o que elas fazem em relação à atividade laborativa, mas às vezes foi um relacionamento ocasional e tudo bem, né? A gente não está aqui para julgar ninguém. A gente está aqui para fazer o direito ser efetivado. E aí, não sei nada dele, não sei nada dela, e aí? E aí que nós temos mecanismos para isso. Esse é o pulo do gato aqui do nosso curso, certo? Então, voltando aqui para o nosso material, eu quero que você atente para o seguinte. Se você está advogando pelo alimentando, você desde logo precisa aí que a sua cliente, o seu cliente, aquele que te procura, né, estabeleça com você, né, qual é a situação econômica das partes. Ainda que a pessoa só tenha indícios daquilo que a parte contrária, o alimentante tem como função laborativa, é aposentado, trabalha registrado, não trabalha, é importante você ter os mínimos elementos desse cenário. Aí é que começa os nossos deveres enquanto advogados do alimentando. É importante que você elabore uma planilha com os gastos do alimentando, com as possibilidades do alimentante, se possível também. Mas esta planilha, o que é esta planilha, Camila? Essa planilha é o seguinte, deixa eu voltar aqui. Nessa planilha, você vai planilhar de fato. Né? Tem pessoas que são melhores ali no Excel, eu vou confessar para vocês que eu não sou muito boa em planilhas assim mais bem elaboradas, mas faço planilhas mesmo, né? Na própria petição você faz aquela planilha que a própria peça te permite inserir e você coloca quais são os gastos. Estuda em escola particular, mensalidade. Ah, não, estuda em escola pública, não tem problema, mas muitas vezes vai fazer uso de um transporte ali que é custeado, né? Que é custeado, vai ter ali o lanche da escola, se a escola não oferece ali a alimentação. Tem ali despesas com material escolar, vestuário, tudo isso precisa ser pontuado, com lazer, porque muitas vezes a pessoa, lazer não é necessário. É sim. Ainda que a gente saiba que em algumas situações a situação financeira não permita um lazer muito, né, efusivo, tem que ter ali um valor destinado para o lazer. E outro ponto que muitas vezes os advogados não se atentam: aluguel, condomínio, contas de água, luz, internet. Ah, Camila, mas isso já está no custo da casa, não é? Então, não. Por quê? Porque essa pessoa tem a parte dela naquele custo. Por exemplo, vamos pensar que uma criança mora com a mãe, apenas com a mãe, e paga ali R$100 de internet por mês.
Ok. Essa internet a gente tem que calcular o seguinte, é utilizada por 2 pessoas, certo? Ah, mas é uma criança, mas muitas vezes a criança utiliza, certo? E aí tem que constar na planilha esse valor. R$ 50, tá? O pai é obrigado a pagar os R$ 50 da internet? Não, porque ele paga metade das despesas, é o que a gente tem aí em regra, tá? Metade das despesas, então a gente coloca R$ 25 lá na planilha de internet. De luz, gasta, sei lá, R$ 100 de luz, conta de luz tá cara, né? Tem que colocar ali a parte correspondente àquele menor. Se reside, por exemplo, o menor reside com a mãe e com os avós, tudo bem, aí você vai dividir pelo número de pessoas que residem naquele lugar. Metade do que é a parte do menor é correspondente àquela que o alimentante tem que pagar, né? Aquele valor que vai entrar na planilha. Eu vejo que muita gente não se atenta para essa planilha, e essa planilha é muito importante. Por quê? Porque se você fizer tudo na margem da palavra, assim, a criança ou o adolescente faz jus a um salário mínimo. Pois bem, alguns juízes, de fato, né, sabem, e todos os juízes sabem que as crianças e os adolescentes têm necessidade, mas alguns vão se apegar naquilo que está nos autos. E não vai fazer uma presunção. Um salário mínimo, mas você provou essa necessidade de um salário mínimo? Por isso é que eu te indico, planilhe todos os gastos. E, se possível, eu gosto de pedir para quem é meu cliente fazer uma pastinha com comprovantes. Não é indispensável? Não é, mas é importante. Juntar quanto são, né, os gastos ali, a conta de luz, a conta de água, a conta da internet, os gastos semanais ou mensais no mercado. Paga um transporte escolar, tem um recibo? Junta esse recibo. Paga mensalidade? Tem ali o boleto da mensalidade. Tudo isso é prova, e quanto melhor o seu conjunto probatório, melhor a possibilidade aí, né? O êxito que você vai ter é mais simples, que eu quero dizer é o seguinte, se torna menos difícil você conseguir o valor que de fato aquela pessoa precisa naquela pensão alimentícia, certo? Tá, aí eu volto aqui para o nosso material, você viu o que eu falei aqui. Possibilidades, né, informações sobre as possibilidades do alimentante e pedir ofícios para a pesquisa de patrimônio. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa não vai saber se o outro tem bens no nome dele, se ele está trabalhando registrado naquele momento, se ele não está. Por isso, aqui as possibilidades do alimentante fazem com que a gente tenha muitas vezes, aí disfarça o risco, né, que a professora não tem uma coordenação tão maravilhosa assim, mas aqui você consegue pedir esses tais ofícios, certo? E que ofícios são esses? Antes da gente falar dos ofícios, que eu até vou deixar para a gente falar um pouquinho no segundo bloco, já te adianto dos ofícios, só para a gente não perder o fio da meada. Os ofícios você vai pedir na própria demanda. Vai pedir ofício para o órgão tal. Isso eu vou te explicar no bloco seguinte, tá? Mas a gente tem essa possibilidade, esse mecanismo de requerer ao juiz a expedição de ofícios para órgãos, como, por exemplo, por meio do sistema Sisbajude, a gente consegue oficiar o Banco Central para saber se essa pessoa tem contas bancárias, aplicações financeiras. A gente consegue pedir ofício para o Renajude, para saber se existem ali veículos no nome dessa pessoa, Infojude, se tem aí outras informações sobre patrimônio, tudo que a gente, Bacenjude, tudo que a gente puder, a gente vai pedir, tá? E hoje o Poder Judiciário já está aí informatizado, tem essa possibilidade dessa comunicação ser muito rápida, então você tem essa possibilidade. Mas eu vou falar disso melhor no bloco seguinte. Aqui eu quero continuar te dizendo que você vai precisar sempre atentar para a sua petição inicial. É muito importante que a sua petição esteja muito bem amarradinha ali, né? Muito bem estruturada. E aí, você vai ter a sua petição inicial com o seguinte, deixa eu ver se eu consigo aqui colocar... Não, aqui eu só vou conseguir por lápis. Então, os requisitos da petição inicial estão lá no 319 do CPC. Nenhuma surpresa aqui para nós, certo? A gente tem que ir ali fazer o checklist. Primeira coisa, a petição inicial tem que ser dirigida ali ao juízo, tá? Qual é o juízo competente na ação de alimentos? Primeiro, a ação de alimentos ela tem que ser proposta perante o juízo da vara de família e sucessões, tá? Então, é muito importante. Às vezes as pessoas confundem, não é vara da infância? Não, vara de família e sucessões, tá? Foro competente, domicílio ou residência do alimentando, ou seja, você está advogando pelo menor, no foro do domicílio ou da residência. Isso está lá no 53, no inciso 2 do CPC,
tá? Aí você tem que ter a qualificação das partes. Ah, Camila, não tenho todas as informações do alimentante, do pai ou da mãe da criança, né? Porque ele não tá com a guarda. As informações que tiver, tá? Quanto melhor, quanto mais ricas as informações, melhores. Né? Porque o CPC ele vai falar para você que você tem que trazer o nome completo, o domicílio ou residência, o RG, o CPF, hoje o endereço eletrônico. O que você tiver, você coloca lá, até porque a gente tem o CPC dizendo que não pode ser um óbice para o acesso à justiça a falta de algumas informações. Você vai colocar os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido, então aqui é importante contar muito bem a historinha, né? Ali, o que aconteceu, qual foi, né, que essa criança é fruto de um relacionamento, enfim, de um encontro que seja, né, do casamento, da união estável. A fundamentação toda está baseada aqui, como eu falei para você, né, no 1694 e nos parágrafos e artigos seguintes, tá? Que estabelece que os alimentos são devidos aí em decorrência da relação do poder familiar, da relação de parentesco, o pedido e as suas especificações, e ali você formula o seu pedido, certo? Estabelecendo qual é o valor que se pretende mensalmente falando. Como eu disse para você, é muito importante que você atente para as possibilidades, para que você consiga, né, tanto para as possibilidades quanto para as necessidades, para que você consiga fazer um pedido bem estruturado, tá? Para que você não peça um valor a menor. Geralmente, né, os juízes, eles vão fixar com base nas provas dos autos, mas é sempre importante que você consiga pedir esses valores de acordo, né, com aquilo que está, de fato, que é a necessidade do seu cliente, tá? Outro ponto, valor da causa. Muita gente fica em dúvida. Valor da causa é o correspondente a 12 vezes o valor pretendido pelo autor. Não esqueça disso, tá? Então, o valor que se pretende é 12 vezes o valor pretendido pelo autor. Esse valor, então, por exemplo, você pede ali, vou fazer um exemplo para ficar mais fácil aqui para mim, tá? R$1.000, 12 vezes, então o valor da causa é R$12.000, tá? As provas com que o autor pretende demonstrar os fatos alegados aí e a opção ou não pela audiência de conciliação. Tá, essa opção pela audiência de conciliação ou mediação, hoje ela é obrigatória. A gente tem a ação de alimentos, como eu já vou falar mais para você, dizendo que desde logo o juiz marca uma audiência, né? Então, eu falei ação de alimentos, né? A lei de alimentos, ela determina que no caso deixa eu voltar aqui. No caso da ação de alimentos, desde logo o juiz vai marcar uma audiência, mas é importante que você já pontue o que é audiência, até porque muitas vezes isso vai ser resolvido num acordo, tá? Ah, não quero audiência. Existe essa opção do autor dizer que não quer audiência, de acordo com o que o CPC diz ali sobre isso, mas nas ações de família a gente tem um regramento próprio e aí geralmente vai sim se buscar essa audiência, até porque o objetivo é que as partes cheguem a uma conciliação, a um acordo, tá? A mediação, ela é utilizada um pouquinho menos na ação de alimentos, pode acontecer, mas a mediação, ela dura um pouco mais de tempo, ela tem ali um pouco mais de complexidade, geralmente ela é utilizada nas ações de guarda, por exemplo, tá? E aqui, só pra gente fechar, cabe fixação dos alimentos provisórios. Então, desde logo, você precisa atentar que no seu pedido você já vai pedir a fixação dos provisórios lá nos termos do artigo 4º da Lei 5.478 de 68, a Lei de Alimentos, tá? Então, desde logo, você já formula esse pedido. Se houver notícias de que o alimentante está empregado, seja ali com vínculo ou é funcionário público, desde logo já vai ser feito um pedido para que seja oficiada a empresa ou o órgão a que ele é vinculado. Para quê? Para quê? Para desconto imediato dos alimentos provisórios, tá? Porque isso é importante, porque aí desde logo, né, a partir do momento que esse órgão é oficiado, ele já vai ali buscar, né, a tomada das medidas necessárias para que esses alimentos consigam ser descontados em folha. Hoje, né, o CPC fala sobre isso e a gente tem tranquilidade para dizer que se é registrado tem que ter desconto em folha, porque isso traz segurança. Muitas vezes as pessoas esquecem disso e, por outro lado, o alimentante deixa essa informação meio de lado. Por quê? Porque ele não quer ser descontado. E quando a pessoa é descontada em folha, vai descontar de tudo que ela recebe, né? É do bruto descontado que os valores, os descontos oficiais e eventuais contribuições ali sindicais,
tá? Então, por exemplo, retira ali INSS, imposto de renda e a contribuição oficial, né, de sindicato, por exemplo, de resto entra tudo. Pessoa fez hora extra, vai descontar hora extra, tirou férias, vai descontar das férias. Por quê? Porque o alimentando faz jus ao recebimento desses valores, tá bom? Então, eu vou fazer aqui uma pausa do nosso bloco para a gente ir para o bloco seguinte aqui do nosso curso, em que eu vou falar um pouquinho para você sobre a situação econômica das partes, o que é importante você pontuar na sua demanda, tá bom? Até lá!